Buenas pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leonardo de Andrade. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Enem ideológico e as questões do agronegócio. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o gostei aqui embaixo, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. E se você quiser apoiar o canal, basta fazer um Pix a partir de R$1 para oleonardodeandrade@yahoo.com. Bora pro vídeo? Bueno, gente, então cá estamos mais uma vez falando sobre o Enem. E não podia ser diferente, né? Porque é época de Enem. Eu fiz outros vídeos aqui no canal, um vídeo falando sobre dicas do Enem e um falando sobre o acesso das camadas populares à universidade, por exemplo. Mas hoje eu quero tratar de umas questões pontuais aí que surgiram na última semana, né? Depois da primeira parte da prova do Enem, a parte de Ciências Humanas e Redação. Né? Um dos casos cômicos que a gente teve foi o ex-ministro da Justiça e atual deputado federal, o Sérgio Moro, dizendo nas redes sociais que o Enem ele era doutrinado e ele tinha pena do povo brasileiro porque a prova era mal redigida e tal, e ele chamou, como vocês podem ver aqui na tela, o Enem com N, né? Enem com N no final. Então, são coisas que foram surgindo e são sempre muito cômicas. Mas, apesar disso, nós temos um papo sério para falar, que é a acusação do Enem de ser doutrinador, de ser ideológico. Essa acusação que o Sérgio Moro faz, ela não é novidade, tá, pessoal? Ela não é uma coisa nova assim que surgiu agora, aí porque a gente está num governo minimamente progressista, não. Ela é uma coisa já bastante antiga e de bastante ataque à prova e que está muito relacionado com o que eu falei neste outro vídeo do acesso às camadas populares à universidade. Afinal, ela é uma prova que, apesar dos seus pesares, apesar das críticas que eu faço, ela tem auxiliado as camadas populares a se inserirem na universidade. E essa inserção na universidade provoca determinados grupos que são reacionários, grupos conservadores e grupos de, principalmente extrema-direita, a entrarem nesse debate de acusar a prova de ser doutrinadora, de acusar a prova de ser ideológica, enfim, porque eles querem uma prova cada vez mais tecnicista, uma prova cada vez mais utilitária no sentido desse tecnicismo que não faz parte da cultura popular, não faz parte da educação popular e de conteúdos que não acessem as escolas públicas brasileiras, por exemplo, mas que deem margem para pessoas que estão nas escolas privadas que capacitam diretamente para essa prova. Então, quem é que não lembra, por exemplo, nessas críticas por parte da direita conservadora, elas são muito antigas, como eu falei. Quem é que não lembra nos últimos 4 anos o Bolsonaro atacando a prova diversas vezes, ou até os seus ministros da educação, como é o caso do Milton Ribeiro, que falava muito que o Enem era ideológico, que a universidade era ideológica e papapá, né? E de que o Enem trazia questões mal elaboradas e questões que não eram de cunho da sua capacidade, questões que nada tinham a ver com o estudo, por exemplo, né? E um desses exemplos que a gente pode utilizar aqui rapidamente é a questão dos temas de redação. A gente teve esse ano os desafios para enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Isso aí desperta a fúria dos grupos conservadores, né? Porque ele está falando de uma temática que é um incômodo dos grupos reacionários. Uma temática com temas motivadores que trazem dados científicos e que provam, evidentemente, que há um trabalho realizado pela mulher que é invisibilidade devido à sociedade machista e patriarcal na qual nós estamos, em que as mulheres assumem a chefia do lar e assumem a frente de várias tarefas domésticas que historicamente são colocadas a elas, né? Então isso aí ativa a fúria dessa galera. Mas o que eu quero falar aqui é muito mais pontual e que, apesar desses discursos ideológicos, possivelmente haverá alguma reação em cadeia, que é a questão que o agronegócio veio se colocar diante da prova também. Bueno, gente, como eu falei, não é incomum que grupos reacionários venham acusar a prova do Enem de ideológica, mas é incomum, por exemplo, que eles peçam a anulação das questões ou que tensionem demais o debate até o âmbito político. Porém, este ano isso aconteceu, muito possivelmente por conta da situação política que nós estamos, né? A bancada do agronegócio, que é conhecida como a Frente Parlamentar do Agronegócio, veio a público pedir a anulação de 3 questões, a quais eu vou comentar aqui, que são as questões 70, 71 e 89, e convocou o atual ministro da Educação, o Camilo Santana, para uma audiência pública, né? Mas por que eles fizeram isso? Primeiro, porque eles acusaram o INEP, né, o Instituto Nacional Anísio Teixeira, de
desinformação, acusaram o INEP e o governo de desinformação. Para a Frente Parlamentar do Agronegócio, por exemplo, eles dizem que houve um negacionismo científico e, abre aspas, que o setor agropecuário representa toda a diversidade da agricultura, pequenos, médios e grandes. Somos um só e não aceitaremos a divisão para estimular conflitos agrários. E agora eu quero avaliar essas questões para ver mesmo se houve um negacionismo científico, se houve mentira, se o Enem é ideológico e papapá e essas coisinhas todas aí, né? Então vamos começar pela questão 70. A questão 70 era um artigo intitulado A Amazônia, Nova Produção da Soja em Terra Livre. Ela falava diretamente sobre a soja, né, ali. Lendo o artigo, não me parece que exista nada ali que ataque diretamente o agronegócio, que traga desinformações falsas. Na verdade, a questão da prova em si, ela pediu uma questão de interpretação de texto, né? Então você pode pegar qualquer texto e fazer uma interpretação de texto. Era uma questão básica de português de interpretação relativa ao texto que estava colocado. Tá? Não tinha nada demais. Porém, trabalhar a questão da soja no Brasil, que é uma coisa que recebe muito agrotóxico, que tem terras roubadas para plantação de soja, enfim, uma série de problemáticas. O Brasil planta muita soja ao invés de plantar outras coisas no sentido de exportação, nós temos muitos problemas nesse campo. É algo que minimamente deve ter deixado a bancada do agro, né, meio chateada. Tá? A questão 71. A questão 71 é uma questão de opinião, né? Um artigo de opinião. Então, o artigo de opinião ele não pode ter especificamente, embora seja possível, um não nega o outro, ele não pode ter uma validade totalmente científica. É possível que um artigo de opinião traga informações científicas? É possível que um artigo de opinião traga informações científicas. É possível que um artigo de opinião seja falso? É possível também que ele traga informações falsas. Ele é um artigo de opinião, tá? Que falava, cujo título era A Corrida Espacial dos Bilionários pode trazer vantagens para todos. E era uma questão interpretativa da visão crítica do autor de que a corrida espacial não trazia vantagens para todos e de que ela, na verdade, afunilava as desigualdades e que ela não trazia benefícios para as populações, apesar dos massivos investimentos governamentais e privados nesse sentido também. O que isso aí tinha a ver com o agronegócio? Eu não compreendi totalmente, mas tudo bem. A questão 89 era um artigo científico intitulado Territorialização do agronegócio, subordinação dos camponeses do Cerrado. Bueno, essa sim, né? E essa eu digo que houve uma certa ingenuidade por parte dos professores independentes que elaboraram a prova, no sentido de não apresentar dados científicos mais contundentes e somente um trecho do artigo. É um artigo muito bom, é um artigo muito completo, cujos autores fazem uma crítica explícita ao modo de produção capitalista, como esse modo de produção vem afunilando as desigualdades, como ele faz com que as riquezas sejam concentradas nas mãos de pequenas pessoas e como o agronegócio no Brasil ele é voltado para o capitalismo, ele é voltado para um modelo de exportação dos seus commodities e ele subordina pessoas que trabalham na terra a trabalhos inferiores e inclusive de escravidão. E aí nesse sentido eu posso entender porque que a bancada, né, ficou fula da vida. Agora, né, a gente analisando essas questões, a gente precisa debater outras a mais. A primeira é a questão da ideologização. Tá? Bem, quando estes grupos que a gente está falando aqui, né, os grupos reacionários de direita, conservadores da sociedade, eles acusam de ideologia, é porque minimamente eles estão tentando ocultar alguma coisa. Bueno, mas o que é ideologia, né? Bom, eu já falei em outros vídeos aqui, a ideologia é uma estrutura de ideias que às vezes são dominantes, que são ocultadas pelas relações de poder, né? Então, toda ideologia, na verdade, ela está cercada de um misticismo. Quando há uma ideologia, quando há um modelo de ideias que deve ser propagado, que deve ser ensinado às pessoas, que deve ser assimilado pelas pessoas, ele está, de certa forma, tentando ocultar a realidade concreta e as ideias verdadeiras por trás desse modelo de ideias. Então, quando estes grupos eles vão sempre acusar o outro de ideológico, acusam o Enem de ideológico, acusam o governo de ideológico, acusam esses grupos de oposição, na verdade o que a gente sempre sente é que eles estão ocultando as suas próprias relações de poder, né? Porque acusar o outro de ideológico automaticamente significa que eu não sou ideológico. Significando que eu não sou ideológico, eu sou um natural, né? Eu sou aquele que é normal, que é comum, aquele que está do lado, às vezes, correto. E a gente precisa, para entender a ideologia desses grupos, desnaturalizar essas relações de poder. E desnaturalizar essas relações de poder é uma coisa muito importante, porque não existe nada dentro da sociedade humana que seja plenamente natural. Então,
quando o agronegócio faz essa questão de dizer que existem informações falsas, de que estão propagando notícias falsas e fake news na prova do Enem, isso é incorreto, porque todas essas três questões elas trazem, evidentemente, dados científicos e nunca na história do Enem se trouxe questões falsas. Né? Mesmo no governo anterior, em que acusava o Enem de ideológico, que a gente precisa lembrar que lá no governo anterior, por exemplo, fazia-se pressão de policiais federais dentro do INEP para verificar as provas, né? A gente teve casos disso, de que se fazia pressão aos professores independentes relativa à prova, de que houve questões sobre o golpe militar de 1964 que foram adulteradas, de que houve verificação da prova antes dela ser lançada como forma de censura, isso sim era uma forma ideológica de manter a prova, né, censurada, de manter a prova sobre o seu olhar. E relativo à bancada do agro, a gente não pode ser ingênuo. Né? Eles vão fazer essa acusação ideológica de que existem notícias falsas, quando na verdade eles é que têm um sem número de problemas na sua prática que ficam ocultos na mídia, que eles dizem que não, eles são os isentos. Né? A gente precisa lembrar que em 2022, por exemplo, o desmatamento ilegal cresceu 22,3% e teve a bancada do agro, né, o agro-pop, como responsável por 95% dessa devastação. Né? Lembrando que 90% dessa devastação ocorreu em apenas 1% de propriedades cadastradas. E os outros 99% eram propriedades invadidas, propriedades roubadas, né, devido ao garimpo ilegal, que também devastou 5,9 mil hectares. Né? E desde 2019 o agronegócio vem fabricando, importando e usando 474 tipos de agrotóxicos que estão diretamente ligados à má formação de feto, a deficiências, a câncer, inclusive até leucemia infantil. Tá, gente? Então isso não são notícias falsas que eu estou trazendo aqui, são dados científicos. Assim como o Enem trouxe dados científicos e artigos científicos para debater a questão do agronegócio e como que o agronegócio aparelhou o Estado brasileiro, aparelhou a publicidade, né, com os lemas de agropop, enfim. Então a gente precisava debater muito essas questões e lembrar que, historicamente, o Enem vem sendo acusado de doutrinação, de ser uma prova ideológica, porque os grupos conservadores e reacionários querem que ele seja uma prova utilitária, uma prova mecanicista, para que não aborde questões importantes dentro da realidade concreta, para que não faça debates críticos e evite que a camada popular acesse a universidade ou traga questões que a camada popular pode ter um conhecimento a mais. Então, isso aqui não é novo, mas a gente precisa desmitificar e desnaturalizar essas relações de poder que se colocam e fazer um debate aprofundado quando chegam essas questões até nós. Bueno, pessoal, então esse foi o vídeo dessa semana. Se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações. E de novo, se você quiser apoiar o canal, você pode fazer um pix a partir de R$1 para oleonardoandrade.com. É isso aí, uma lua, um queijo e um beijo.